Fala pessoal, tudo certo? Eu queria mostrar de forma o mais breve possível, né, como que ficou aqui o sistema de agendamento, tá bom? Então ficou na verdade é uma landing page, né? E através dessa landing page eu tenho todo um controle de uma agenda, tanto para o cliente para olhar os horários disponíveis ali dos serviços, né, quanto para o proprietário do estabelecimento controlar também, né, colocar os dias disponíveis, né, controle de horários, pausas para almoço, né, intervalo entre um serviço e outro. Ficou bem completo o sistema mesmo. Eu gostaria de apresentar para vocês, tá? A área de administração é quando eu for logar. Eu vou clicar aqui em logar daqui a pouquinho, tá? Como o proprietário do estabelecimento, tá? Então, algumas coisas aqui vocês vão conseguir mudar, né? Ele é adaptável a qualquer tipo de empresa que trabalha com agendamento, tá? Então aqui ficou o logotipo da empresa, né? As redes sociais da empresa. A gente vai clicar daqui a pouquinho, mas onde o cliente faz o agendamento, né? Esses botões, tanto esse quanto esse que segue, vão seguir, né? Percorrer o seu cliente durante toda a trajetória aqui no site, né? Ele vai ficar te seguindo, né? Então facilmente o cliente consegue clicar e te chamar no WhatsApp, tá? Coloquei aqui uma opção de serviços, tá? Eu acabei colocando 6, mas é possível colocar mais ou menos, ou colocar de outra forma. Isso também é possível, né? Não coloquei, mas é possível colocar uma área aqui de perguntas frequentes, por exemplo, tá? Regulamento, tudo isso é possível colocar, tá? Coloquei uma seção aqui com um texto padrão, né? Teste também. Coloquei o vínculo com o Google Meu Negócio, só que nesse caso aqui, né, como é um ambiente de teste, eu coloquei com o meu Google Meu Negócio, tá? No de vocês vai ter quem? Vai ter o Google Meu Negócio de vocês, né, com o que as pessoas vão comentar sobre a empresa de vocês. Isso se tiver, eu recomendo muito, porque o Google ajuda demais aí nas divulgações, né? Então, por exemplo, esses comentários aqui são comentários reais, tá? Só que referente à minha empresa, não tem a ver com esse salão, tá? Aqui eu coloquei um texto padrão também, né? Referente a uma empresa que trabalha com unhas, né? O corte de unhas, pés, enfim, né? E diversos tipos de serviços nesse segmento, né? Aqui as redes sociais também, o Google Maps para a pessoa navegar, né? Olhar onde que a pessoa se encontra. Nesse caso aqui é um endereço teste, né? Mas enfim, é possível também. Agora vamos ver como que o cliente faz o agendamento, tá? Lembrando que as opções também são tudo sob medida, né? Então eu consigo colocar distintas opções. Então o que eu coloquei nesse ambiente aqui? Vamos chamar de Natália, que é o nome da proprietária aqui que eu estou colocando, tá bom? Vamos chamar de Natália Lacerda, por exemplo, tá? Aí aqui você vai colocar o telefone, digita o telefone, né? Digita um e-mail. O e-mail pode ser e-mail, na verdade, que a pessoa vai receber o e-mail, né? E o proprietário também vai receber o e-mail. Então eu vou colocar esse e-mail aqui, ó, que é como se fosse a cliente. Esse e-mail não existe, eu não vou conseguir acessar, né? Mas o meu eu consigo, porque está parametrizado aqui o sistema para eu receber. Então, próximo, né? Aqui eu vou escolher o tipo de serviço, tá? Eu coloquei um vínculo onde, de acordo com cada tipo de serviço, ele vai consumir um tempo na agenda. Isso porque, por exemplo, se eu escolher só a mão simples, eu vou consumir determinado horário da minha agenda. Se eu escolher como pé simples, é outra. Se eu escolher mão e pé, basicamente vai ser a somatória desses dois tempos aqui, né? Isso tudo controlado via painel, tá? Então, escolhi aqui, ó, mão simples, né? Clico no próximo. O que não está disponível, ele já mostra aqui, né, as datas passadas para eu não conseguir escolher, tá? Digamos que eu quero o serviço no sábado, tá? Essa pessoa aqui, esse ambiente de teste, trabalha no sábado, então eu escolhi sábado, tá? Vou escolher aqui qual horário, lembrando que provavelmente eu coloquei aqui, ó, das 8, né, início do trabalho das 8 e parada às 18. E se vocês forem olhar aqui, ó, o horário entre meio-dia e 1h não está disponível. Eu consigo agendar das 11h30 meio-dia ou da 1 às 14. Porém, entre esse intervalo não é possível fazer porque eu programei como um horário de almoço, tá? É possível programar isso também. Como é possível programar um delay entre um serviço e outro, né? Uma margem de segurança, se vocês quiserem, dá para fazer muita coisa. Então, digamos que eu quero aqui no primeiro horário, tá?
Aí ele já me pré-aparece aqui, ó, mão simples, né? Dia 31 de janeiro de 2026, tá? Qual é o horário estimado? O cliente precisa chegar, né? Eu preciso chegar, no caso, das 8 às 9h10. Qual que é o valor do serviço? R$30, tá? Então cada serviço eu vou programar lá o preço para ele já aparecer aqui, né? Para o meu cliente. Eu vou clicar em fazer agendamento. Para ele vai aparecer isso aqui, né? Pré-agendamento realizado com sucesso, tá? Por que pré-agendamento? Eu configurei dessa forma, onde não exige o pagamento, tá? Para fazer o agendamento, porém a pessoa vai receber um e-mail alertando que ele tem que acertar pelo menos 50% do sinal até determinado tempo, senão eu vou lá e excluo a agenda desse cliente, né? Esse pré-agendamento. Por isso que é um pré-agendamento. Tá, agora vamos checar como que isso aí recebe por e-mail. Ó, acabou de receber, né? Aqui, ó, Natália Lacerda, né? Que foi que eu acabei clicando aqui. Aí o texto padrão, né? De acordo com algumas informações. Olá, Natália Lacerda maravilhosa. Enfim, aqui tá o nome e sobrenome, porque foi o que eu coloquei lá na opção de agendar, tá? Aí o cliente ele recebe todo o detalhamento do serviço que ele fez. Então, mão simples, né? Aqui o detalhe do horário, né? A previsão de término, né? Às 9h10, o dia, qual que é o valor do serviço. Aqui são detalhes, né? Esse texto aqui já vem pré-pronto, né? Para todo o agendamento, onde o cliente ele tem que fazer esse pré-agendamento, né? Esse pré-pagamento de pelo menos 50% para segurar a agenda, ok? Tá, agora vou mostrar para vocês como que o proprietário vai analisar isso, como que é o controle do painel, tá? Então ele vai clicar naquele botão lá, a área de administração, né? Cada um vai ter o seu login, né? Cada proprietário, óbvio, né? Então eu vou colocar aqui. Como o meu usuário é administrador, ele aparece muitos itens aqui, tá? O de vocês basicamente vai aparecer o calendário e algumas áreas de configurações do tipo assim: vou tirar um período de férias, esse dia não vou conseguir trabalhar, fechamento e abertura de agenda, resumo, tá? E a questão do calendário. Então, ó, eu acabei de agendar lá, coloquei o nome como Natália Lacerda, né? Apareceu aqui, apareceu o e-mail da cliente também, né? Apareceu aqui qual que é o tipo de serviço, mão simples, né? Como eu não coloquei pagamento integrado, ele colocou o pagamento pendente, tá? Então, digamos que essa Natália, ela já fez o pagamento completo. Aí eu consigo vir aqui e trocar, né? O status para completo e salvo, e só aguarda aí o dia de chegada, né? Isso vai depender muito de como eu quero trabalhar, como por exemplo, eu posso colocar aqui também a opção de processando, né? Significa que eu ainda estou no aguardo do restante do pagamento, tá? Ele já vem por padrão sempre pagamento pendente. Eu consigo ter uma visão, né? Aqui é ambiente de teste, mas eu consigo ter uma visão de calendário, como que está minha agenda, para ver se eu tenho muitos serviços ou se eu tenho poucos, né? Então, janeiro, como é que está o meu janeiro aqui, para eu olhar como estão os dias que eu tenho mais ou que eu tenho menos serviço, né? Consigo colocar aqui também filtros, né? Então eu quero saber, por exemplo, quantas mãos, né, eu fiz, por exemplo. Então seria o status completado, significa que está tudo, né? Eu consigo escolher aqui um dia específico, né? Ou então um período específico, ou então limpo os filtros, né? Aqui são os itens que já foram, né? Os itens que estão por vir ainda, né? Eles aparecem aqui. Então assim, é um sisteminha que está bem completo, né? Ele é adaptável de acordo com o segmento, né? E é isso, pessoal, queria mostrar para vocês como que funciona, tá? Outra coisa, eu consigo controlar cancelamentos, por exemplo. Eu quero saber, esse Henrique aqui, por exemplo, ele já cancelou um serviço comigo, então eu consigo ter filtros trocando os status, né, para cancelado. Então não, eu quero deixar a agenda limpa. O que foi cancelado, eu não quero controlar isso, eu quero simplesmente excluir, né? Então é só eu vir aqui, clico no baldezinho de lixo, né, excluo. Pronto, o serviço já está cancelado, ele não vai aparecer mais na minha agenda, né? Então, ou seja, é um sistema de agendamento realmente completo, né? E eu tentei fazer da forma mais simples possível, porém de forma objetiva, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.